Shalom, shalom, amados. Deus abençoe as nossas vidas, abençoe nosso entendimento nesse dia. Que o Senhor, amém. Graças a Deus, que o final de semana tenha sido bom também, graças a Deus. Então, shalom, shalom, em nome de Jesus, Shalom, bom dia. graças a Deus. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar a respeito de 4 autoridades, amém? Nós vamos falar a autoridade da fé, a autoridade da palavra de Deus, a autoridade do nome de Jesus e a autoridade das armaduras. Shalom, shalom. Vamos sim. A pastora Silvia Macedo, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Jean Kelly, bom dia. Deus abençoe. Pastor Alexandre vai orar agora, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, amém. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, te louvamos e iremos falar Isso. sobre autoridades, iremos falar daquilo que o Senhor tem preparado para nós no reino Sim, papai. espiritual e Aleluia. nós precisamos nos preparar Sim, para meu Deus. aplicarmos as autoridades. Sim, meu Que o Senhor Deus, é tenha verdade. misericórdia de nós, Pai, nos ajude. Estamos começando essa semana e desde já queremos repreender toda a manifestação Sim, deste dia, Pai. Da sim, segunda-feira, que sim, as meu duas Deus. últimas tivemos aulas mais complicadas, mais Sim, meu pai. conturbadas. Verdade, Nós Jesus. repreendemos toda oposição, todo tipo Sim, de manifestação das trevas sim, e papai. decretamos uma aula livre para a Sim, glória do Teu nome, Pai. Guarda as nossas vidas, nossas famílias, nossas sim, casas. Alcança cada irmão, cada irmã. sim, meu Aqueles que Deus. estão, ó Pai querido, apresentando algo diante do Senhor, Sim, que papai. obtenham resposta e tenham fé para aplicar a resposta que Sim, meu vier. Deus. Às vezes nós estamos orando tanto, mas já estamos com uma resposta preparada dentro de nós. É, meu E a Deus. resposta vem tão ao contrário do que nós esperávamos e não queremos aplicar. Mas se nós oramos, se nós aplicamos a fé, se nós temos certeza que o Senhor está falando, deve ser aplicado aquilo que o Senhor nos der de direção. Sim, Nos dá, ó papai. Pai amado, essa humildade para aplicarmos, ó Pai. Porque se nós fôssemos fazer o que nós mesmos já tínhamos em mente, não precisaríamos ter orado. É verdade. Nos desperta a ter entendimento, sabedoria, discernimento, para aplicarmos aquilo que o Senhor liberar para nós do reino do Sim, meu Espírito. Deus. Porque ainda que seja totalmente contrário àquilo que nós estávamos buscando, esperando, crendo, Aleluia. será o que vai funcionar. Sim, meu Em nome de Deus. Jesus, assim eu quero abençoar cada uma de nossas vidas para aplicarmos as tuas direções. Sim, Em nome de papai. Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém Glória a Deus. e amém. Amém, amados. Então, nós vamos falar dessas autoridades. O pastor Alexandre, depois, ele vai estar falando do menino endemoniado, ali de Marcos e outros lugares na Bíblia que deve ter. Amém? Mas nós vamos falar um pouquinho agora a respeito da autoridade da fé. Então, nós precisamos entender, amados, que a fé não é qualquer coisa. A palavra de Deus diz que a fé é santíssima. No livro de Tito, se eu não me engano, está escrito sobre isso. A fé, ela é santíssima e ela provém de Deus. A fé, ela tem um lugar, ela tem uma fonte. E às vezes a pessoa fala assim: ah, eu tenho fé que isso vai dar certo. Só que ela não tem nada que sustente esse, entre aspas, poder de crer que ela tem. Nós precisamos sempre de algo que sustente a nossa fé. E o que sustenta a nossa fé é a palavra de Deus. Às vezes a pessoa fala assim, às vezes você liga para alguém e fala assim, eu tenho uma situação assim, assim, tal, e tá difícil. A pessoa, não, fica tranquila, vai dar tudo certo. Minha mãe tinha muito essa propriedade, não é? A gente falava alguma coisa muito terrível para ela, mas, é um final de semana, não vai dar certo, a gente não vai ter o dinheiro para cobrir as contas, na época a gente tinha comércio. Ela fala, não, filha, fica tranquila que vai dar tudo certo. Só que, na verdade, às vezes até a gente se acalentava naquela palavra, porque minha mãe era uma mulher muito, não era um positivismo, ela tinha um entendimento de que poderia sim dar certo. Só que como não estava pautado na palavra, e Deus era contrário aos nossos caminhos, normalmente não dava certo. Bom dia, shalom a todos, em nome de Jesus. Então, o que nós precisamos como intercessores, como pessoas que somos filhos de Deus para a nossa vida diária, nós precisamos ter uma fé uma palavra que norteie, que fundamente, que encha a nossa fé. A fé ela é como um canudo, amados. Dentro desse canudo precisa passar algo para que ela se sustente. É como se fosse um cano mole. Então, se temos a palavra, esse canudo verdadeiramente aí ele vai trazer algo que vai nos alimentar de verdade. A fé, ela alimenta. Só que ela se alimenta da palavra de Deus. Não há como ter fé sem palavra, elas têm que caminhar junto. O fundamento, a substância da palavra é a fé. A palavra de Deus ali no livro de Hebreus está escrito assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, veja bem, amados,
Quando o Senhor falou para Abraão, olha, você vai ter, olha para, saia da tua tenda e olhe para cima, veja como, vê se você consegue contar as estrelas. Ali Deus estava gerando algo no coração de Abraão, que era a fé. Veja bem, Deus, ele é justo. Ele não vai pedir que algo se forme dentro do seu coração no vazio. Então, ele vai te dar uma palavra. Então, vamos nos lembrar a respeito que Deus falou a respeito do meu esposo na época que estava difícil. Veja bem, Deus, em um determinado ano, ele colocou uma palavra. Isso ele já tinha falado muitas palavras, mas essa palavra foi chave, foi fundamental à minha vida. Qual foi a palavra? O teu esposo é para mim como uma dracma perdida. Ele vai dar lucro para o meu reino. E isso sustentou a minha caminhada em Deus, com Deus e para Deus, enquanto estávamos passando momentos difíceis. Agora, se não temos uma palavra, então quando vamos reabrir o ministério, o que nós precisamos de uma palavra. Quando você vai fazer algo de muita decisão, muita importância na sua vida, você precisa de uma palavra, porque quando o vento contrário soprar, você está firmado naquilo que Deus falou. Você vai poder ir falar para ele, Senhor, foi o Senhor que me disse. Por exemplo, quando Pedro, no barco lá, Jesus falou para ele, ele perguntou para Jesus, Jesus, eu quero ir ter contigo. É o Senhor, eu quero ir ter contigo. E o que aconteceu? Jesus falou para ele, venha. No meio da tribulação, ele pode falar, Jesus, socorre-me. Por quê? Porque ele tinha uma palavra. Jesus o havia mandado sair do barco e ele foi. Então, nós precisamos entender, amados, que a fé, ela tem uma autoridade. E a autoridade da fé, ela está baseada na palavra de Deus. Porque senão você vai ter poder de crer, pensamento positivo, você vai ter qualquer coisa, menos aquilo que agrada a Deus. O Senhor fala que a fé agrada o coração de Deus. Então, amados, nós precisamos entender essa manifestação do coração de Deus. Porque, amados, entenda bem, como nós teremos fé se não ouvirmos a voz de Deus? E será que Deus não usa justamente a manifestação da fé, o gerar a fé no nosso coração para que nós nos aproximemos dele? Porque se a fé é gerada pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, Deus não vai ficar gritando conosco, você concorda? Então, toda vez que precisamos gerar fé, nós nos apresentamos diante dele de uma maneira mais íntima, mais profunda, mais entregue. Então, Deus, ele se utiliza da fé para se relacionar conosco. A fé é uma intimidade que temos com Deus. Se pegarmos ali a palavra que Deus fala que aos seus amados dá enquanto dormem, o que ele dá? Ele semeia a palavra dele enquanto temos intimidade ao dormirmos com ele. Dá para entender isso? O Senhor está manifestando a glória dele enquanto nós descansamos nele. E o descanso é pela fé. E nessa fé maior, que entendemos que ele é o nosso descanso, ele nos dá a semente do dia a dia. Então, guarde no teu coração o que é a fé. A fé, ela não está jogada por aí, não, amados. A fé, ela tem um lugar para repousar. Por isso que ele fala, ela é uma substância. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Ela é uma substância, a convicção de fatos que não se veem, mas se ouvem. Os fatos que Deus traz para nós ouvimos. E é nesse ouvir que a fé é gerada. Veja bem o outro versículo. Mas se nós temos obedecido, vamos já para o direto. Se de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então temos que ficar com a palavra. Amém? Então eu coloquei aqui, leia o capítulo 11 de Hebreus para ver quanta manifestação de fé. Então, na fé, nós recebemos os nossos mortos, vivos, ressuscitados, como foi o caso de Abraão. Na fé, os que foram cerrados pelo meio, os profetas que foram encerrados pelo meio, eles guardaram o depósito. Através da fé, Abel pode ter uma oferta que falou continuamente diante de Deus, mesmo que o sangue dele fosse derramado. Pela fé, amados, os justos manifestaram, fecharam a boca de leões, eles venceram a fornalha. Então é disso que Deus está falando. A fé se manifesta de acordo com aquilo que a palavra de Deus dá sobre nós. Então, guarde o seu coração de ser enganado com o poder de crer, com a religiosidade, com aquilo que alguém fala para você. Um pastor fala, às vezes eu falo, qualquer pessoa pode falar algo, mas você fala, isso aqui é fé. E às vezes não é fé, porque não veio da boca de Deus para você. Às vezes você pode falar assim, eu vou seguir esse caminho certinho do jeito que a pessoa trilhou. Deus, amados, veja bem, quando Deus se apresentou para Moisés, e depois lá em Hebreus, ele fala isso. Faça tudo conforme eu tenho te ordenado. Então, você pode até seguir um esqueleto que nós estamos dando para vocês aqui. É um esqueleto firme, é o fundamento da palavra.
Ele vai servir para você. Ele vai servir para mim, mas às vezes há alguma nuance que vai ser diferenciada para a sua vida, porque a sua vida é exclusiva, a sua alma tem muitas diferenças da minha. Então, o Senhor vai justamente fazer o quê? Ele vai trazer algo que seja de acordo com a vontade dele. Por isso que ele fala: faça conforme tudo que eu tenho te mostrado, que eu tenho te falado. E aí vai dar certo, vai dar bom. Amém? Essa é a autoridade da fé. Depois nós temos a autoridade da palavra de Deus. Nós precisamos entender que Deus tem um lugar especial à sua palavra. Em primeiro lugar, nós precisamos que a palavra viva, que o Espírito Santo de Deus vivifica, ela é o próprio Cristo. Precisamos entender isso. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então precisamos entender a palavra de Deus, o verbo, a palavra, aquilo que é vivo, diante de Deus, ele é Deus. Então, essa palavra precisa ser reverenciada, ela precisa ser vivida, ela precisa estar verdadeiramente dentro do nosso coração, num lugar de honra, de reverência, de deferência. É isso que precisamos fazer diante de Deus. Então, veja bem, a autoridade da palavra de Deus se forma através do que o Pai colocou. Ele colocou a palavra acima do céu. Veja aqui o Salmo 138, 2. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. A palavra está engrandecida acima de todas as coisas. Então, essa palavra precisa ter um lugar de destaque dentro do nosso coração. A palavra de Deus, ela é viva. Veja bem, o Salmo 103 diz: enviou-me a sua palavra e livrou-me daquilo que me era mortal. A palavra de Deus nos livra da morte, nos livra das enfermidades. A palavra de Deus, quando ela se manifesta, ela carrega a vida, a potência de Deus. Então, precisamos aprender como Deus trabalha com a sua palavra. Quando ele nos dá uma palavra, nela nós nos firmamos. Às vezes a pessoa fala assim: irmã, eu não tenho nada. Aí a gente pergunta: mas qual a palavra que Deus te deu? Aí a pessoa puxa da memória: ah, Deus falou que eu ia ser sarado. Então você quer mais do que além disso? Ah, qual foi a palavra que Deus te deu? Ah, Deus falou que meu casamento vai dar certo. E você quer mais do que além disso? Ah, Deus falou que a minha empresa não vai fechar. E você quer mais do que além disso? A palavra de Deus é o mais concreto que nós temos. E a palavra de Deus diz: olha, separa-te do mal. Nós queremos mais do que além disso. Nós só precisamos aplicar a palavra e conhecer os detalhes desse caminho que essa palavra está formando debaixo dos nossos pés. A palavra de Deus é o mais concreto que você possa ter. Ai, pastora, mas eu não estou vendo nada. Mas você ouviu? Tem um decreto no teu ouvido espiritual? Tem um norte para a sua vida. Então não desista do que Deus falou. Não deixe a palavra pelo meio do caminho. O que acontece muito com a gente, amados, que Deus dá uma palavra, nós recebemos algo da parte de Deus, Deus fala, faça assim. Só que depois a tempestade vem, nós preferimos afundar do que falarmos, Jesus, socorre-me. Porque nós teremos que passar por cima do nosso orgulho. Porque a palavra de Deus vem, isso não quer dizer que ela automaticamente se aplicará na nossa vida de hoje para amanhã. Não, enquanto a palavra de Deus veio, nós vamos entrando na presença de Deus e vamos nos abraçando com Ele, e essa fé, ela vai sendo renovada pelo nosso relacionamento. As dores vêm, nós nos prostramos diante dele e falamos: Senhor, a tua palavra está exaltada acima de tudo. Então eu creio na tua palavra, só que está doendo. O que Deus vai fazer? Ele vai manifestar a força dele para caminharmos até o porto desejado. Onde está a sua palavra? Nós precisamos entender o seguinte, amado, que palavra, promessa, elas se encontram juntamente diante do trono de Deus. A promessa está em você, caminha em direção à promessa. E ela vai se encontrar com você diante do trono de Deus. A palavra de Deus sai da sua boca, ele fala, não voltará para mim vazia. Ela vai cumprir aquilo que me apraz. Só que para trazermos isso a revelado na nossa vida, nós precisamos ficar nesse mesmo lugar, que é diante do trono, em obediência e cumprindo aquilo que a palavra determinou. A palavra de Deus no livro de Hebreus 10 fala: e depois de ter desfeito tudo, vocês vão receber a promessa. O que é feito tudo? É obedecido àquela palavra de comando que Deus te deu, até que ele possa nos dar o Isaac, por exemplo. Abraão, no meio do caminho, se perdeu, fez Ismael. Só que ele continuou no caminho, até que Isaac se manifestou.
Davi, você vai ser rei. Ele teve muitas batalhas. Antes de se tornar rei, havia já uma unção, havia uma palavra profética, havia um derramar do chifre de um carneiro. Mas o que aconteceu? Ele teve que passar por um caminho profético. Então, não se furte do caminho profético, não se furte do processo no qual você e eu vamos passar enquanto a palavra de Deus não se revela. A palavra de Deus tem uma autoridade. E quando o pastor Alexandre vai falar, ele vai falar da autoridade da palavra que precisava sair dos lábios daqueles servos do Senhor, naquela circunstância do menino endemoniado. Havia uma palavra, havia um nome, havia uma manifestação de Deus ali para aquele poder, mas não havia revestimento, não havia algumas coisas que eram fundamentais para que aqueles discípulos tivessem êxito naquela empreitada. Então Deus vai falar: você começou com a minha palavra, termine com a palavra. Não pare pelo meio do caminho, deixe a palavra de Deus cumprir o efeito completo dela dentro de você. E depois nós vamos falar um pouquinho a respeito do nome de Jesus. Amados, tão maravilhoso Deus. Eu peguei aqui um estudo antigo meu e só me veio esse número, 320. Deus me fez lembrar desse estudo, é um estudo antigo. E ele falou ao meu espírito, 320. E eu quero compartilhar essa tela com você. Nós temos 320 nomes do Senhor Jesus, do Senhor, do nosso Deus. Está aparecendo aí para você? Está aparecendo? Amém? Irmã Silnei, está aparecendo? Não. Não? Ah, está. Então tá bom. Olha aqui, 300 nomes, 320 nomes e títulos de Jesus na Bíblia Sagrada. Dá uma olhada aí. Eu mandei no grupo para que nós possamos ter essa glória aí conosco. Olha lá. Olha os nomes: advogado, autor da salvação, autor e consumador da fé, o bom pastor, o braço do Senhor, cabeça da igreja, conselheiro, consolador de Israel. Já não vai te dando algo assim diferente no teu espírito? Conforme nós vamos vendo, quer que aumente um pouco mais aqui, ó, para ficar mais nítido? Olha aí, amados. Olha os nomes do Senhor. Ele é o herdeiro. E se ele está em nós, nós também somos herdeiros. Ele é um homem de dores. Se ele tem dores, nós podemos passar as dores para ele. Ele é a imagem de Deus, nós podemos ter a imagem de Deus em nós. Ele é o juiz de Israel. Quando nós precisamos de alguém que julgue, lá está o nosso Deus. Ele é justo, ele é leão da tribo de Judá, legislador, libertador, luz do mundo, Cristo de Deus, criador, cordeiro, consolador de Israel. Meu Deus, 320 nomes para nós nos deleitarmos nele. Então, amados, será que dá para nós entrarmos num lugar onde a nossa confiança aumente? Para que serve essa escola que o Senhor tem preparado para nós? Para nós nos deleitarmos, sim, nas armas de guerra que o Senhor tem nos dado. Para, sim, nós aprendermos que os recursos de Deus são para nós. Sim, é glórias a Deus. Olha como o Pai quer que nós nos tornemos fortes e façamos proezas, porque ele vai falar. A palavra de Deus, amados, a parte do nome dentro da Bíblia, que foi feito e escrito e manifestado dentro de uma cultura hebraica, nome quer dizer identidade. Então, se Deus está falando, olha quanta identidade eu tenho, identidade boa, identidade poderosa, identidade que se manifesta no reino, e eu opero de acordo com essa identidade. Então, o que Deus está falando para nós, olha, eu dei essa identidade para vocês agora, vocês precisam usar diante de cada situação. Como nós podemos pegar esses nomes? Olha, advogado, juiz, consolador, Deus Todo-Poderoso, legislador, herdeiro. Cada uma das realidades que vamos enfrentar, nós temos no mínimo 320 nomes para manifestar diante das situações difíceis. E se, ai, pastora, não achei nenhum que se adeque à minha situação. Eu quero dizer que tem um que vai suprir a sua situação. Sabe qual é? Aquele que ele diz assim para Moisés: eu sou o que sou. Então, nesse momento, ai, não tem nenhum nos 320. Então, você pega esse, coringa seu, é o coringa de Deus para as nossas vidas. A situação é tão difícil, não tem como sair. Ah, Deus te dá um nome coringa, um nome poderoso, um nome que está na manga. Você vai se apresentar diante do teu adversário, diante de si mesma, diante do próprio Deus e falar: Senhor, tu dizes que tu és. Tu dizes na tua palavra, eu sou o que sou, e eu estou precisando da tua manifestação, porque eu não sei nem como argumentar diante de tão grande tristeza e desolação. Amados, quando olhamos para essas tragédias no mundo, o que será que nós podemos pedir? A tragédia, por exemplo, lá da Turquia e da Síria, onde aqueles terremotos, vemos um pai segurando a mão da filhinha dele morta ali no meio dos escombros.
onde vemos pessoas buscando desesperadamente uma batida de coração para tirar os entulhos daquele lugar. Aparentemente não há nome que possa se referir diante de uma situação tão trágica, tão terrível, diante das dores do mundo. Mas nessa hora nós podemos dizer: Senhor, tu és o que és. Diante de mães e pais que estão aflitos nessa situação agora, onde nós vemos o nosso Brasil aí, diante de várias notícias, olha, adolescente, olha, meninos, olha, pessoas estão invadindo, homens encapuzados, homens armados, e o adversário levantando no seu grito de guerra, no seu apavoramento, o povo brasileiro. E aí, da onde eu e você vamos fazer a guerra? Onde você vai querer fazer essa guerra? É no nome de Jesus. Você tem que entrar no nome de Jesus. Jeová é paz, Jeová Shalom. Eu entro nesse lugar, e desse lugar de paz eu faço a minha guerra. Deus não está esperando que não fiquemos aflitos, que não tenhamos medo, que não sintamos um pouco dessa situação tão tenebrosa. Ainda esses dias saímos e fomos olhando, eu falei para meu esposo, está um ambiente de tanta tensão, espiritualmente falando, um ambiente de tensão, onde você olha, parece que temos que ficar alertas, olhando para todos os lugares. Será que vai aparecer alguém? Que é o que o adversário quer que nós vivamos nessa temporada. Os educadores, aqueles que estão enviando seus filhos para a escola, de uma maneira geral, amados, nós olhamos os shoppings, olhamos os bares, olhamos lugares que nossos filhos possam estar, que nós estejamos. O adversário está falando: eu estou mirando em você. Pode acontecer um elemento surpresa contra você. E o que é que Deus está falando? Se esconda no meu nome. Eu tenho muitas manifestações da minha própria personalidade. Entre no meu nome. Entre na minha graça e faça a sua guerra nos lugares de paz. Deus não está falando para você: você não precisa temer. Ainda que ele diga não temas, mas o que ele está falando é: conquiste a sua alma. Entenda bem o que eu estou falando. Conquiste a tua alma em mim. Os sentimentos vêm, nós não podemos negar. Nós temos alma, amados. Sim, a atmosfera ficaria pesada, e é verdadeiro. E nós precisamos cobrir esse povo de oração. Mas aonde nós vamos fazer essa guerra? Num lugar de pânico? Num lugar de ausência de fé? Num lugar onde estamos desalinhados com o tipo de demônio com o qual vamos nos opor a eles? Não vai funcionar, porque o demônio vai fazer uma leitura e vai perceber que nós não temos o nome sobre nós. Nós não estamos pacificados com o nosso Deus. Nós estamos cheios de medo, cheios de terror, cheios de temor. E aí nós temos que pedir: Senhor, em primeiro lugar, eu faço paz contigo. Pacifica o meu coração. Tira esse tum do meu coração. Tira essa ansiedade do meu coração. Eu tenho que ir para a escola, eu tenho que ir para a aula. Pai, lá vai estar cheio de alunos. E eles estão correndo risco. Os psicopatas, os chipados pela presença do adversário estão aí se manifestando. Primeiro, o adversário arrumou uma cratera no coração desses adolescentes, desses jovens, para que eles pudessem ser manipulados como marionetes agora nessa situação. E eles, de alguma maneira, sucumbem diante dessa pressão, assistem jogos, assistem coisas, vem o pai batendo em mãe, vem um monte de coisa, porque eles vão pegar as pessoas rachadas, fragmentadas na sua alma, que não tem nenhuma autoestima, que já estão com pensamento suicídio, já são assassinos dentro do seu próprio coração. Estão mortos e matando dentro do seu próprio coração. É esse que o adversário vai usar. E aí eles vão fazer o que vão fazer. E agora, como vamos nos guardar? Nós temos que falar a Deus: Senhor, primeiro faz paz dentro de mim. Primeiro eu preciso estar em paz. Porque eu entendo que o teu propósito para a minha vida, ele é soberano. E eu quero estar debaixo do teu propósito. Nós precisamos aprender a dominar sobre as nossas emoções. Nós precisamos aprender, amados. Ontem eu mandei no grupo a respeito de vencermos a raiz de amargura. Só que nós temos um novo passo. Nós entramos nas regiões espirituais da maldade, arrancamos a ilegalidade do adversário. Demônios foram vencidos. Potestades do ar que estavam nos manietando foram vencidas, quebrados, cortados as ligaduras da impiedade. Mas agora ainda temos a nossa alma para conquistar. E é isso que Tiago fala lá em no capítulo 1, eu não lembro o número do versículo, acho que é 19, não, deve ser 2 ou 3, que vai falar assim: você precisa agora conquistar a sua alma. Tenha alegria diante das tribulações. Porque senão, amados, a raiz de amargura vai voltar e ela vai crescer novamente. Porque eu percebida, meu esposo não falou bom dia. Hoje está com cara feia. Hoje está assim. Meu filho fez isso. Onde foram as suas fontes de amargura? Você mesma, dentro da sua auto-rejeição. O Senhor está falando: tem de motivo de grande alegria. Se nós não começarmos a nos encher de alegria, nós voltaremos à fragmentação de alma e voltaremos à raiz de amargura.
Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender que a paz, aquilo que nós vamos liberar, precisa estar dentro de nós. Corações sarados. Nós precisamos levantar uma igreja saudável. Nós buscamos sim a perfeição, mas precisamos buscar a saúde emocional, espiritual e física que o Senhor tem prometido para nós. Então, no nome de Jesus. E o que Deus fez com o nome de Jesus? Entenda que nome é a identidade. E a identidade de Jesus se manifesta. O que o Pai fez com o nome? Ele fala assim, ó, por isso Deus também o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. O Pai deu um nome de Jesus. E ele está acima. Olha do que ele está acima. Ele está acima nos céus, na terra e debaixo da terra. Deus está falando a respeito de um ambiente espiritual debaixo da terra. E Deus está falando, eu tenho domínio lá, porque quando eu desci, eu levei cativo o cativeiro. Eu entrei lá e eu conquistei aquela região. Eu entrei ali nos céus e purifiquei todas as coisas através do meu sangue e do meu sacrifício, porque a palavra de Deus lá em Hebreus fala isso, que ele entrou no céu fazendo redenção diante do santuário do Senhor. E aqui na terra. Então, nós precisamos tomar autoridade. E a terra, eu quero dizer que é essa terra aqui que vemos e as regiões espirituais da maldade. Jesus foi colocado num lugar de exaltação. E é isso que nós precisamos entender. Quando colocarmos o nome de Jesus na nossa vida, nós começarmos a digerir, engolir, deixar com que essa substância entre dentro de nós e venha nos nutrir espiritualmente. Não, eu não vou em qualquer nome. É como Davi, amados, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens afrontado. Depois que o ambiente de paz chega até nós, nós precisamos ver como Jesus quer que nós nos manifestemos. Sempre no seu nome, porque no nome dele todas as coisas foram conquistadas. O nome do Senhor foi engrandecido acima de todas as coisas. E o que acontece quando uso esse nome? A identidade do nome que eu usei vai se manifestar. É isso que Deus está falando, a identidade que me reveste interna e externamente. Então, se eu chego e falo, o Senhor é paz, e isso, esse nome, essa identidade está dentro de mim, então, conforme eu vou andando, eu vou espalhando um ambiente de paz, um ambiente de força, um ambiente de fé, um ambiente de certeza. Um ambiente onde o adversário vem contra você e você fala, eu vou ficar firme, eu decido ficar firme, porque há alguém que é paz, o shalom de Deus, Jeová é paz. Observe que Gideão, ele foi fazer a guerra. Eu gosto muito de Gideão, por quê? Porque naquele lugar onde ele estava, nos seus medos, nas suas dores, nas suas insignificâncias, na sua pequenez, Gideão pôde receber a impartição do que Deus tinha para ele. A palavra de Deus diz que quando o anjo já chegou a ele, disse para ele, vai nessa tua força, varão valoroso. Onde estava a força de Gideão? A força de Gideão estava na sua fé. Ele estava com a teologia, já falei isso. Mas onde estava a força de Gideão? Estava na fé que ele exercia em Deus, apesar como que eu posso dizer? Os grandes feitos do Senhor tinham fundamentado o coração de Gideão na fé. Mas como aparentemente Deus os havia abandonado, ele estava confuso. Ele falava, bom, se é Deus, ele faz essas coisas todas, por que ele não está agindo conosco? O problema está em mim. Porque eu sou muito pequeno, Deus não se importa comigo. Deus precisou ajustar. Mas qual foi o primeiro altar que Gideão fez ao Senhor? O Senhor é paz. Eu fiz paz com Deus. E às vezes nós não conseguimos ter vitória na guerra porque estamos em inimizade com Deus. Não fazemos paz com Deus. Não permitimos que o nome de Jesus, na sua paz, entre dentro de nós e falemos: olha, Ele está comigo, sim. Ele está comigo. Ah, mas eu sou menor, eu estou malhando trigo no lagar, eu estou no posicionamento errado, não tem nada em mim que seja bom, eu sou a menor tribo de Israel, né. E meu pai tem um altar a Baal e a Zerá lá no quintal de casa. A situação é muito difícil. Senhor, eu não sei nem como fazer. Aí Deus vai falar, pela graça de Deus, você é o que eu digo que você é. Então se levante e faça o que eu estou falando. Sim, precisamos ter essa certeza de que Deus é conosco. E não se permita abalar. Deixa Deus fazer paz com você. Faça a guerra em paz. Amados, nós estamos envolvidos em alguns tipos de intercessão e nós precisamos fazer a guerra totalmente em paz. E o que o Senhor tem colocado no meu coração firmemente? Aquele que fala de si mesmo busca a glória para si. Então eu não quero me movimentar enquanto Deus não fala comigo. Aquele que fala de si mesmo busca a glória para si. Então, se eu me movimentar na intercessão, se Deus ter falado comigo, eu estou buscando a glória para mim mesmo, porque não vai acontecer nada.
Mas diante do meu Deus eu faço paz, e eu falo, Senhor, eu sei que foi o Senhor que colocou aqui para fazer essa intercessão. Então eu preciso que o Senhor se manifeste das revelações daquilo que tu queres que fizemos. A minha mente fala, tá atrasado. A minha mente fala, não vai dar tempo. A minha mente fala, vocês são poucos. A minha mente fala, será que está todo mundo se envolvendo? Senhor, será que eu estou me envolvendo na profundidade que precisa? Aí eu tenho que pegar a palavra de Gideão e falar para mim mesma, eu faço paz com o Senhor. Eu não estou aqui de motivo próprio. Eu estou aqui porque o Senhor me chamou. Então há uma competência de Deus para mim. Há um revestimento de Deus para mim. E eu pego uma das identidades do meu Deus e coloco dentro de mim e eu posso executar a obra de Deus em paz, no shalom de Deus. Então, o nome, a identidade. Há aí uma identidade para o seu problema. No nosso Cristo vivo, há uma porta de entrada para nós. Em nome de Jesus. Amém? Depois, o que nós podemos fazer nesse nome? Deus deu o nome dele para nós, amados. Olha, é como se ele falasse assim, ó, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Agora recebam meu nome, uma procuração em branco. Ele escreveu o nome dele, agora preencha essa procuração. Tá, é Juízes capítulo 6. O versículo eu não me lembro de cabeça, mas é Juízes capítulo 6, onde Gideão fala, o Senhor é paz. Procura para mim, fazendo um favor, amor. Ele vai procurar aqui, querida, e vai dar bom aí para você. Então, aqui, o que nós podemos fazer com o nome? Jesus, quando ele estava sendo assunto aos céus, ele liberou essa palavra ali em Mateus. Ele falou: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Agora vão. O que ele estava falando? Eu estou passando, eu estou legitimando o meu nome. Então, no meu nome, façam as grandes obras. Ele deu o nome dele para nós. E o Senhor está falando: eu dou poder para vocês para libertar, para ressuscitar, para expulsar demônio, para conquistar nações. E tudo quanto eu faria se eu estivesse aí pessoalmente com vocês, porque eu deixei vocês com o Consolador, o meu Espírito Santo na mesma essência, no mesmo poder, na mesma visão, no mesmo propósito. Ele está dentro de vocês. Amém, já achou. Versículo 6, 23. Amém, glória a Deus. Muito obrigada pelas universitárias aí ajudando. Em nome de Jesus, glória a Deus. Então, amados, Deus nos deu esse poder de trabalhar a nosso favor e a favor daqueles que estão ao nosso redor, por conta do nome que ele deixou. Nós não vamos no nosso nome. Nós vamos no nome do Senhor dos Exércitos, a quem ele tem afrontado. O adversário tem afrontado o nome do Senhor. E nós podemos confrontá-lo, preste bem atenção, e não afrontá-lo no nome do Senhor. Amém? Nós vamos lá e confrontamos. Não, esse território Deus me deu, está aqui a minha carta de arrependimento, está aqui o sangue de Jesus, e você tem que desalojar. E ele vai desalojar. Seja através de Deus nos desligar da frequência dele, seja através da expulsão mesmo, seja através de Deus destruir ambientes, os recursos que Deus nos dá na guerra. Amém? Em nome de Jesus. Aqui eu coloquei quantos são os nomes do Senhor. E agora eu quero falar um pouquinho a respeito qual o valor que nós damos a esse nome. Amados, precisamos de muita seriedade e sobriedade nisso. Qualquer coisa, às vezes, nós estamos falando. Ai, Jesus, apaga a luz. Já ouviram falar isso? Ai, Jesus, apaga a luz, para ficar bonitinho e engraçado. Ai, Jesus, isso. Ai, Jesus, aquilo. Já até falei aqui da novela lá que uma atriz da Globo falava: o sangue de Jesus tem poder, totalmente vazio. Então precisamos entender. Quando você falar o nome de Jesus, eu creio que meu esposo vai entrar com essa palavra agora. Quando falarmos o nome de Jesus, precisamos ter muita confiança no que estamos nos manifestando. Amém? Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Aleluia. E isso, brincando com o nome do Senhor. E ele fala aqui em Êxodo 20: não tomarás o nome do Senhor em vão. Porque depois, quando vamos usar o nome do Senhor, o adversário sabe que estamos aliançados com ele e não estamos santificando ao Senhor. Amém? Vamos lá. Amém. Mateus 17, 14 diz assim: E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, Sim. porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio e esse saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Aleluia. Esta casta não se espere senão por meio
de oração e jejum. Aleluia. Mateus 17, 14 até o 21. Aleluia, Jesus. A palavra aqui, ela nos traz algumas coisas que nós vamos entendendo essa parte das autoridades. A pastora Fátima falou a respeito da autoridade de Deus, da autoridade da fé. E para nós aplicarmos o nome de Jesus e funcionar, se não tivermos a autoridade da fé e a autoridade de Deus, não teremos autoridade no nome. Sim, O nome fica um jargão, fica algo que a gente fica, em nome de Jesus. Em nome de Jesus vai dar certo. Em nome sim, de Jesus eu vou conseguir. Em nome de Jesus eu vou pagar. Em nome de Jesus eu sou sarado. Vai lá, filho, em nome de Jesus vai dar tudo certo. Vai lá. Fica um jargão. sim, Ficamos o dia inteiro falando o nome do Senhor em vão. sim, Ficamos o dia inteiro com o nome de Jesus sem operação nenhuma, porque não temos consistência sim, nisso. Não temos palavra nisso. Não temos fé nisso. Nome de Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus. E nós temos que entender que esses discípulos, eles estavam expulsando o demônio de tudo quanto é jeito. Para ele estava doce. Sai em nome de Jesus, saia. Sai em nome de Jesus, saia. Sai em nome de Jesus. Daqui a pouco aparece um lunático. E aparece um menino que se jogava no fogo e se jogava na água. E aos olhos deles, aquela manifestação estava acima da fé que eles tinham. sim, Estava acima daquilo que eles poderiam fazer. Estavam acima daquilo, eles olhavam aquilo e um falava para o outro, talvez no pensamento ou pensavam entre eles: será que o nome de Jesus é suficiente para esse tipo de manifestação? Será que o Jesus que está lá e que nos enviou para cá tem tanto poder diante disso aqui? é, Será que isso aqui, essa situação que nós estamos vendo agora, será que isso aqui é possível? é Deus tremendo. E aí, por isso, nós estamos olhando para situações e estamos falando em nome de Jesus. E estamos voltando para casa sem nada. Verdade, Jesus. É por isso que nós estamos falando em nome de Jesus, vida financeira, entra em ordem. E estamos voltando para casa sem nada. Porque nós olhamos aquela conta, aquele menos na nossa conta, aquele cartão de crédito que está vencido, ou que vai vencer daqui a pouquinho, ou aquela tipo de boleto, ou qualquer coisa. A gente olha e fala assim: Jesus, isso aqui, em nome de Jesus, está pago. Aí somos os religiosos, aí nós estamos em desespero. O É, nome de Jesus não é para ser usado em desespero. O nome de Jesus é para ser usado em fé. O aleluia. nome de Jesus é para ser aplicado em fé. Sim, Se não tiver palavra e não tiver fé, não tem nome que funcione. verdade, Jesus. Fica uma falácia. E aqui Jesus está falando assim, ó. Eles perguntaram, mas por que que não deu certo? Antes Jesus falou assim, geração incrédula. Mas a palavra que eu quero ver aqui é perversa. É, Olha o perverso: desencaminhar, torcer, desviar, opor-se, conspirar contra os propósitos e planos salvadores de Deus, desviar do caminho certo, perverter, corromper. sim, Até quando, Jesus está falando assim, até quando vocês vão conspirar contra os propósitos e planos salvadores sim, de Deus? Até quando? sim. Então vocês são perversos, porque vocês falam no meu nome, mas vocês usam o nome em vão. Vocês estão conspirando contra os propósitos e planos de Deus. Meu Deus. Então nós ficamos falando, falando, falando e nada acontece. E aí ele fala assim: até quando vos sofrerei? E isso quer dizer manter-se ereto e firme, sustentar, carregar, suportar. Então Jesus estava falando assim: até quando eu vou ter que suportar vocês? Até quando eu vou ter que carregar vocês? Até quando eu vou ter que sustentar vocês? Vocês precisam gerar algo em mim para que a autoridade da palavra e a autoridade da fé faça com que a autoridade do nome funcione. Aleluia. E aí lá no final Jesus dá a chave para eles. Fala assim, aí eles foram perguntar por que não funcionou. Aí Jesus falou assim para ele: por causa da pequenez da vossa fé. Sim, Aí Jesus vai me dar a chave. Casta que só sai com jejum e oração. Essa foi a chave que Deus deu para aquela situação. E ele estava explicando assim: o que está acontecendo? Não, mas nós teríamos que ter saído em jejum e oração para falar em nome de Jesus, sai. Não, não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando assim: tenha uma vida de jejum, tenha uma vida de oração, sim, para que a tua fé esteja no nível do demônio que você vai lutar. sim, Essa casta precisa
precisava ter sido gerada antes uma fé no nível que você vai enfrentar. Sim. Então nós estamos usando o nome de Jesus e não tinha poder na boca dos meninos? Porque outros demônios já tinham saído. Sim. Mas naquela situação, eles precisariam ter mais dependência de Deus em jejum, em oração, em entendimento, para que a fé subisse no nível de demônio que eles enfrentaram. Sim. Existem guerras na nossa vida que a nossa fé está desnivelada. Nós estamos com uma guerra aqui e com a fé aqui embaixo. Temos fé. O nome de Jesus está funcionando, mas aqui. Mas olha a distância. Jesus está falando, vai jejuar, vai orar, levanta a tua fé, porque os demônios vão fazer essa leitura no reino do Espírito. Vão. E quando você fala, sai, em nome de Jesus, tem até autoridade, mas não vai funcionar, Não tem poder. porque o demônio olha e fala assim, ele não está acreditando. É verdade. Não tem algo construído dentro dele. Essa leitura só pode ter sido feita pelos demônios que estavam ali. E eles oravam e falavam assim, pode parar, não sai não. Eles não têm fé para isso. É verdade. Eles estão só falando. Os outros eles tinham fé, mas nós não, vamos ficar aqui. E eles continuaram. Até que o pai pega o filho e leva até Jesus. Fala assim, ó, os teus discípulos tentaram, eu estou desesperado, meu filho é lunático, se joga no fogo, se joga na água, e eles não conseguiram. E Jesus então pega e expulsa aquele demônio. O próprio Cristo presencial. Mas existem áreas na minha vida e na tua vida que nós vamos ter que gerar esse Cristo presencial. Sim. Nós precisamos entrar em jejum e oração para que a autoridade da fé e a autoridade da palavra transforme o nome de Jesus em algo poderoso. Aleluia. Pararmos de usar o nome de Jesus em vão. Pararmos de falar do nome de Jesus, não acontecer nada, porque as pessoas estão escarnecendo da minha vida e da tua vida, porque nós estamos falando, não, em nome de Jesus eu vou conseguir esse emprego, em nome de Jesus a minha empresa vai se reerguer, em nome de Jesus a minha família é isso, em nome de Jesus aquilo, em nome de Jesus aquilo, as pessoas estão com um zoião desse tamanho, Sim. em mim e em você, e vendo que não acontece nada. Sabe por quê? Somos perversos e incrédulos. Usamos o nome do Senhor em vão e não temos fé. E não queremos mais gerar nada. Precisamos gerar algo em Deus para que a nossa fé aumente. Sim. O nível da tua luta, você está aplicando o nome e não está dando certo, não está funcionando. Aumente o nível de fé. Aleluia. Vai para o jejum, vai para a oração, vai gerar palavra, vai ter fé. Sim. E aplica o nome de Jesus no mesmo nível da guerra que você está enfrentando. Sim. Aleluia. Na oração, no começo, uma parte da oração me chamou a atenção. Existem coisas que nós estamos orando e a resposta, na verdade, já veio para nós. Meu Mas Deus. nós não queremos aplicar, sabe por quê? Está muito fora daquilo que nós queríamos. É verdade. Deus. Se arrependa aqui, se entregue lá, faça isso, volte aqui, manda embora, contrata, peça conta, entre nessa empresa. Mas fala, Senhor, eu não quero mais contratar ninguém, eu queria mandar todo mundo embora. Mas se Deus mandar você contratar na sua empresa, contrate, porque Deus é responsável por isso. É verdade. Você tem Deus. certeza que foi Deus que falou? Pastor, eu tenho certeza, mas eu não quero, eu estou esperando uma outra resposta. Não virá outra resposta. Contrate mais gente. Aleluia. Já veio a resposta. Mas não é o que você queria e eu queria. Sim. Volte lá e peça perdão. Vai lá e faz isso, dá uma oferta, é isso que é para fazer. Sim. Aí não, vou continuar orando até Deus falar comigo. Deus já falou com você. Deus querido. Deus já falou comigo. Deus não vai falar mais nada. Sim. O que ele pode fazer é falar de novo. A mesma coisa. Sim. Depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, uma vez eu estava numa igreja e um pastor tinha me dado uma direção e eu não quis obedecer. Jesus. Passado 1 ano, eu voltei a falar com ele. Ele falou assim, você foi lá fazer o que eu te pedi? Eu falei, não. Ele falou assim, por que você voltou aqui? Jesus. Você acha que eu vou mudar de ideia? Só porque passou 1 ano? Enquanto você não fizer isso, não vai dar para fazer o que você está pedindo. Sim. Eu não vou te receber aqui. Sim. Porque nós tínhamos sido excluídos de uma igreja e ele queria que eu voltasse nessa igreja, me consertasse, no caso, pedisse para as pessoas me religarem no reino. E eu falei, cara, isso já foi feito, já foi perdoado, já converso com eles, já está tudo bem. Só quero membrar aqui, não quero nada. Aqui você não vai ser membro, Sim. enquanto você não voltar lá. Deus. Depois de 1 ano eu volto nele, oi pastor, como é que você está? Ele fala, bom, viu, faz 2 anos que eu estou aqui, vamos fazer a parte lá de membro, né, preciso tomar Santa Ceia, aquelas igrejas, né, assim, bem. Aí ele falou assim para mim, você foi lá? Cadê a... Ele mandou ir lá, a carta de apresentação e o telefone do pastor para ele ligar para confirmar. Sim. Cadê o telefone do pastor? Cadê a carta? Mas eu não fui lá, pastor. Vocês estão fazendo o que aqui, querido? Você pensa que eu mudei de ideia?
Você acha que eu mudei o seu caso? E nós achamos que Deus vai mudar de ideia. Deus. A gente volta com essa carinha larga, nossa, depois de um ano, fala, oi Deus, como é que o senhor tá? Ele fala, bom. E você? Tá bom também. Sabe o que eu precisava? Eu precisava daquela resposta lá do negócio. Que top, Só daquela resposta lá, sabe aquele negócio? Ah, mas eu falei pra você lá um ano, você já fez? Não, aquilo lá pra mim não vai dar certo. Sim, então, cara, é o que eu tenho pra você. Ou Deus. você acha que eu mudei de ideia? Sim. Ou você acha que por causa agora da sua carinha, da sua humildade, a gente chega manso, né? É, A gente chega que nem andarilho. Você já teve um lugar que você chega um andarilho? Eu tinha um açougue em Bauru de tempo atrás, aí chega os andarilhos, né? Lá tinha bastante, infelizmente. Aí ele chega assim, bom dia, tem alguma coisinha para me dar? Se você falar que dá, obrigado e sai. Fala não para você ver. Deus tremendo. Cresce. Aí aparece a pessoa de verdade. Aí Sim, ela te xinga, te amaldiçoa, sim. libera palavras, porque ela não é aquilo. Ela fez uma capa para tentar receber alguma coisa. E a gente chega com essa falinha mansa, com essa carinha de bobo. Oi, Jesus, oi. Vamos, dá para o senhor? Não dá, cara. É aquilo lá mesmo. É para você voltar lá. Você tem É, que ir lá pedir. E sabe o que eu fiz? Nós voltamos lá depois e foi uma bênção. sim. Participamos de um culto, os pastores oraram por nós, nos religaram no reino, nos deram a carta, deu o telefone, foi tudo bem. E sabe o que aconteceu? O pastor não nos aceitou do mesmo jeito, porque não era um propósito, aquilo ali era um manaim de Deus para minha vida. E eu precisava ficar 3 anos escondido naquele acampamento até Deus me colocar no propósito. Lá não era o meu lugar, mas Deus. Deus estava me quebrando. Deus. Eu voltei e fiquei depois um É, ano de novo esperando o abençoado do pastor que estava com a carta, com o telefone, assim do lado, tudo na mão. é, Aí eu chegava na porta, paz do Senhor, pastor, paz, irmão. Falava nada. é, Um ano. Um ano. Eu fiquei um ano para ir, um ano que eu fui, um ano esperando. Jesus. Mas eu fiz a minha parte. Deus tremendo. Eu fiz a minha Sim, parte. Então você precisa entender que o nome de Jesus vai funcionar quando você fizer a sua parte. Mas eu não quero ir lá, mas você tem que ir. Ah, mas eu não quero entregar isso. Vai ter que entregar. Essa é a resposta. Vai ser hoje. Eu vou orar mais um pouco. Beleza, pode orar. Não sim, tem problema nenhum. Ah, mas eu vou esperar mais 2 anos. Pode esperar. Mas Deus é imutável. sim, Não terá outra resposta para você. Um sim, ano, você só vai atrasar o seu lado. sim, verdade. Você só vai ficar paralisado no mesmo lugar ou provavelmente retroceder. Meu Porque Deus. quando nós estamos parados, na verdade, nós estamos andando para trás. Sim, Porque se Deus já tinha uma palavra de avanço, quando nós não nos movermos, nós ficamos paralisados. Na verdade, nós estamos andando para trás. Porque se era para ter andado 200 quilômetros com aquela palavra que Deus me deu, se eu fiquei parado, sim. A fica lá. ressurreição chegou, não? Amém. Então, o que acontece? Jesus estava falando, cara, vamos pôr as coisas para funcionar? Esse tipo de demônio de água, de coisa lunática e bucha vai aparecer o resto da vida de vocês. E eu não vou estar aqui presencialmente para ficar carregando. Lógico que meu Espírito Santo vai estar. Mas faz o seguinte, acerta a sua vida. Pega a autoridade da fé, pega a autoridade da palavra e faça o nome ter, turbina o nome. Ah, mas o Deus. nome já é por si só. Mas ele depende da nossa fé. Ele opera através da fé. Porque o adversário, por Jesus, beleza. Só de você falar em nome de Jesus, glória a Deus, ele está feliz. Mas o adversário está de olho. Sim, É o teu inimigo que é o teu problema. Pastor, mas o nome de Jesus não é poderoso em si só? Sim. Mas ao mesmo tempo ele precisa de uma carga de fé de acordo com o adversário que você está lutando. É verdade. básico, está escrito, tá aí, não funcionou. E Deus. estavam colados com o homem. Era Jesus ali e os caras aqui, ó. Deus. E não funcionou. Então agora, o que vai acontecer? Pastor, não está funcionando. Oração e jejum. Aumenta o nível e vai lutar com esse adversário de igual para igual. Quando você lançar, vai ter poder, porque vai ter palavra, vai ter fé, e o nome vai fazer com que esses demônios, em qualquer área da nossa vida, sejam desalojados. Amém? Em Amém. nome de Jesus, Deus te abençoe. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Sim. Agora vamos lá, nós vamos pegar aqui a última autoridade, que estão as quatro, elas estão ligadas. É a autoridade das armaduras. Amados, esses homens, eles não estavam revestidos pelo poder de Deus. A palavra de Deus ali no livro de Atos falam que havia os filhos de Cefa, né? Aquele homem, oh, glória a Deus, pastora
A apóstola Patrícia, Deus te abençoe, seja bem-vinda e todos quantos chegaram antes do nosso, depois, né, do nosso Shalom, Shalom, sejam bem-vindos. Então, amados, aqui, Deus, ele vai trazer ali uma vergonha aos filhos de Seva. Por quê? Porque eles não estavam revestidos, eles não tinham palavra, não tinham fé e não tinham nome. Eles falaram, sai em nome de Jesus. Era o que nós falamos, o jargão que não vai funcionar. E os demônios foram para cima deles e eles apanharam, ou seja, como alguém falou aqui, o nome de Jesus foi envergonhado. E nós não entendemos às vezes, porque, Senhor, mas eu estou usando o teu nome, mas o teu nome está sem a palavra. Precisamos entender que nome, palavra, fé, eles caminham juntos. Então veja aqui, ó, quando nós nos revestimos das armaduras, nós nos revestimos do quê? Do que você acha quando Deus fala para você, para mim, lá em Efésios 6, capítulo, versículo 10 em diante, que ele começa, revestivos do Senhor e da força do seu poder, e ali ele começa. Coloca o capacete. Amados, quando Deus fala do capacete da salvação, ele está falando do próprio Cristo. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E ele começa uma salvação na nossa vida, no nosso espírito, e ele continua a salvação na nossa alma. Ele começa a liberar outras nuances do nosso espírito. Até por isso temos as nuances dos sete espíritos de Deus. Nós temos a menorá de Deus, onde ele vai manifestando o temor, a sabedoria, o entendimento, o conhecimento, o senhorio. Ele vai liberando ali para nós o conselho, a fortaleza. Ele vai liberando. Então, o nosso espírito vai sendo cheio de Deus. E aí a nossa alma será conquistada. Então, o Senhor está falando para nós o capacete da salvação. Quem é a salvação? Do que você se reveste quando você fala, Senhor, eu tomo o capacete da salvação? E não é aquela coisa que às vezes nós fazemos em alguns congressos, como eu já fui em alguns não, fui em um, em que falaram, coloca o Satanás debaixo do teu pé. Eu entendo, era um começo, era um tipo de manifestação, só que se eu colocar Satanás debaixo do meu pé, sem a autoridade do nome, sem a fé, nesse nome não vai acontecer nada com Satanás, eu estou fazendo barulho no chão com o meu pé. O meu pé, amado, eu conheço uma pessoa que uma vez ela expulsou, eu fiquei sabendo que ela expulsou o demônio batendo o pé. Ela estava recoberta de uma palavra por dentro, e o adversário, como o pastor falou, ele vê no reino do Espírito o que você está fazendo. Existem gestuais, amados, existem coreografias, existem maneiras de Deus se manifestar através de ritmos, através de gestuais, em que o adversário vai saber que você está dando uma autoridade no nome, está dando um comando na autoridade do nome de Jesus em fé. Só que se nós não temos essa autoridade, nós vamos bater pé, sapatear, dançar, pular, virar piroleta, não vai acontecer nada. E podemos falar, saia, em nome de Jesus, não vai acontecer nada. Por quê? Porque não temos esse revestimento. Então, quando Deus fala capacete da salvação, não é algo místico. Agora eu ponho o capacete da salvação. Você pode até usar isso como um ato profético, mas entenda que isso precisa estar manifestado e manifestando fé. O que é salvação? Você entende o que é salvação? Então, a salvação é Cristo. Então, nós precisamos entender, quando eu me revisto da armadura para ir para a guerra, estou me revestindo de quem? Estou me revestindo de Cristo. Couraça da justiça, quem é a nossa justiça? O justo pelo injusto, Senhor, justiça nossa, Jeová Tzidkenu. Então, nós precisamos entender o nome de Jesus, as identidades de Jesus nos foram dadas para revestirmos-nos dessa armadura. O nome de Jesus, Jesus falou, eu ganhei a vida deles no teu nome eu estou santificando eles. Então, nós precisamos entender que essa armadura, essa santidade, essa manifestação de colocarmos as armaduras de Deus no livro de Efésios, elas advêm através de termos conhecimento íntimo das manifestações do Cristo vivo. Não é algo místico, não é algo esotérico, não é algo que nós possamos falar, eu vou só fazer um ato profético que vai dar tudo certo. Não. Precisamos ter a essência da palavra. Aqui, conforme meu esposo estava falando a respeito, sim, se não tivermos discernimento de que isso precisa ser revestido pelo poder de Deus, nós vamos ser enganados. Aqui, quando meu esposo estava falando a respeito por causa da pequenez da vossa fé, o que nós falamos a respeito? Aonde a fé se firma? Qual é a substância da fé? A substância da fé é a palavra. Por que não vamos lá enfrentar o demônio? Porque Deus não deu o comando. Estamos buscando a glória do nosso próprio nome. Nós vamos lá e Deus não mandou nada, a gente ia expulsar demônio, fazer nada. Como esses homens aí, eu conheço a Jesus e conheço o Paulo, mas vocês não sei quem é. Paulo devia ter um revestimento qual o adversário o conhecia. E é exatamente desse tipo de armadura que eu estou falando para você. Nós precisamos aprender a usar as armaduras de Deus. E Deus, sim, vai ter uma manifestação para cada situação. Amém? Pode falar. Não, falando agora da pequenez da fé, é interessante essa parte, por quê?
Porque Jesus não falou que eles não tinham fé, mas É, estava falando assim, a fé de vocês é pequena. sim, Então é disso mesmo que nós estamos falando, a fé é pequena para a guerra que você está enfrentando. sim, Por que não deu certo, Senhor? Por causa da pequenez da vossa fé. sim, Você tem fé. Jesus não falou para ele, vocês são incrédulos totalmente. sim, Vocês são incrédulos, parcialmente. sim. Pequena, sua fé é pequena. Então precisa aumentar o nível, que é justamente naquilo que nós falamos para chegar no nível. E eu estava pensando aqui a respeito daquele negócio, a gente voltar em Deus depois de um tempo, né, para tentar, a gente finge demência e volta, né? Vamos ver se as coisas mudam. Então, o que acontece? O apóstolo tem dado algumas orientações muitas vezes que as pessoas estão atrás de um cúmplice, É, não atrás de uma direção. Às vezes a gente ouve ele falar assim: cuidado que as pessoas te procuram para ter um cúmplice para aquilo que elas querem fazer. Não estão atrás de uma direção para mudança. sim, E quando nós fingimos demência e voltamos em Deus depois de um tempo, para ver se Ele dá meu a Deus, palavra que a gente quer e não a que a gente já tem, a que Ele já deu, meu Deus, nós estamos atrás de um Deus não que nos dá direção, ou que nos dá realmente uma palavra, faça isso. Nós estamos atrás de um cúmplice. meu Deus, Nós queremos que Deus seja cúmplice daquilo que nós queremos fazer. meu Para Deus. Deus, assina aqui, por favor. É, Jesus. E Deus não vai assinar. Deus não será o nosso cúmplice. Jamais. Ou Sim, nós vamos fazer aquilo que é a direção dele, ou não vai acontecer nada. sim, Então não fique atrás de um cúmplice. Fique atrás de um Deus que te dê um norte, uma direção, e você realmente entenda que aquilo é o melhor, ainda que sim, seja contrário à sua vontade. Deus sim. jamais será nosso cúmplice. Aleluia. Amém? Muito forte, amado. Fazermos de Deus o cúmplice, não é? Chegarmos ali como Saul chegava, não é? Samuel chegava para ele e falava assim: Mas Deus mandou você matar tudo. Não, eu guardei o melhor para o Senhor. Olha aqui, está em sacrifício. Sabe como chama o que Saul fazia? É tergiversar, é a perversidade, é mudar a versão. Deus nos dá uma versão e nós tentamos torcer para que seja de acordo com a nossa vontade. Em nome de Jesus, que esse espírito maligno de engano que a nossa carne nos oferece caia por terra. Em nome de Jesus, não faremos do Senhor cúmplice, não faremos das pessoas cúmplices, ó Pai, Em na nome nossa de Jesus. transgressão. Livra-nos desse engano, Pai, por favor, meu Deus, em nome de Jesus. Então, amado, voltando, a armadura de Deus, ele é a nossa justiça. O Senhor é Jeová de Sidiqueno, como estávamos falando. Ele é a nossa justiça e ele quer apresentar a justiça que vem para as nossas vidas e ele cobre o nosso coração. Só que se não entendemos que quando vamos para a guerra nós estamos revestidos de Jesus, nós vamos entrar na justiça própria. Quantas às vezes entramos com aquela parcialidade? Lembra quando o meu esposo falou a respeito? Aí você pega a pastorinha aí com essa carinha bonitinha, com esse jeitinho meigo, fácil de tomar partido. Aí vê eu, arranca ele com essa barbona, fala, ô, carrasco, não é? Só que, na verdade, Deus também estava tratando com a minha justiça, com a minha soberba, com o meu orgulho, com aquilo que eu precisava ser direcionada por Deus. Deus tem um propósito na minha vida. Eu não estou jogada na mão de Satanás, eu estou na mão de Deus. O meu sofrimento tem um propósito. É tratar com a minha vida, sim, e é também me preparar para muitas coisas, quais hoje estou vivenciando. Mas nós precisamos entender, amados, que essa justiça que nós, às vezes, queremos colocar no meio de situação é a vingança, é a justiça própria. Ou aquilo que o apóstolo fala, o tal do sabor do mel lá. Vão bater na cara dele para ver quem eu sou, como eu estou exaltado, como isso, como aquilo. Essa parte não nos pertence. Então, cuidado com esse revestimento de uma couraça que você fala, não, isso é justiça. E Deus vai falar, isso é vingança. Em nome de Jesus, precisamos revestir daquele que é justo. Amém? Aí depois, nós vamos lá. A outra parte da justiça, da armadura, verdade. Deus vem e nos reveste com o cinturão da verdade. Quanta mentira há em nós. Quanta mentira. Amados, uma vez eu fui, é até engraçado essa história. Eu fui expulsar não, eu fui auxiliar uma irmã bem no começo do meu ministério, eu fui auxiliar uma mulher e eu achei assim que ela estava com muitos problemas, e ela chegou e contou um testemunho para mim, eu falei, isso é demônio. E eu do alto da minha arrogância, sei que sabia alguma coisa, fui lá na casa dela, ai, vamos expulsar demônios. Vamos tentar fazer alguma coisa. E eu me coloquei numa situação de risco, uma casa pequena, um quarto pequeno, uma cama aqui, um guarda-roupa aqui, a porta aqui, a janela ali, um berço na frente da janela. E nós fomos orar. Eu nem imaginava que aquela mulher tinha demônio naquela envergadura, não é? E eu me posicionei numa situação de risco, amados. Eu deixei com que aquela mulher ficasse na porta. E eu não tinha escapatória ali. E eu comecei a orar e falei para ela: vamos nos revestir da armadura de Deus.
E eu comecei, Senhor, nós colocamos o capacete da salvação, que é o poder da nossa mente ser guardada por ti, a tua salvação acontece dia após dia, e tô lá eu orando com os olhos fechados e orando. Vamos por armadura e a couraça da justiça, nós não entregamos a tua justiça, tu és o meu Jeová de pequeno, e nananana. Pus a mão assim, falei, agora nós nos revestimos da verdade. Amada, essa mulher deu um grito, do jeito que ela gritou lá, eu já gritei aqui, foi um pampeiro na minha vida. Eu tomei um susto, foi até engraçado, hoje eu dou muita risada. Quando eu lembro disso, eu tomei um susto tão grande que ela fez assim, e eu também. Muito susto, muito susto. Só que quando eu me vi, ela fez esse e assim para mim. E quando eu me vi, ela já estava no chão, virada de barriga para cima, e eu do outro lado da porta. Eu creio que houve um sobrenatural ali. Sim, ria com respeito. Hoje eu dou risada, eu passei um medo. Ai, Jesus da glória. Quanta coisa a gente faz que eu tenho que guardar a gente das meninices, não é? E o demônio veio assim para me catar. E gente, que ela fez de eu também virei. Ela virou e caiu no chão, assim, de barriga para cima. Aquilo era impossível. Porque ela estava vindo em mim de frente. Se ela fosse cair, tinha que cair de boca no chão. Não é? Mas de alguma maneira Deus me trasladou. Não sei o que aconteceu, amado. Sei que me pegar, ela não me pegou, não tocou em mim. E aí eu estava na porta e eu falava assim, eu assim, ó, e mais por dentro, e agora Jesus, e agora Jesus, e agora Jesus, e agora Jesus. Aí começou a cantar em mim, o Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei, não temerei. Agora eu tô cantando aqui, né? Tá tudo bem, mas na hora, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei, não temerei. O joelho batendo, a perna tremendo, tudo assim, amados, muito, muito, muito apavorada. E o demônio parou. Então, por que eu estou contando esse testemunho? O demônio parou, ali eu consegui assumir a autoridade, fiquei com menos medo, tudo, e foi uma bênção. Mas por que eu estou falando isso? Primeiro, amados, porque nós precisamos aprender que a verdade, quando ela confronta com a mentira precisa se manifestar. Então, não é de qualquer maneira. Quando nós vestimos o cinturão da verdade, nós estamos falando que estamos cingindo os nossos lombos com a verdade, que é o próprio Cristo. Ele fala na palavra: eu sou o caminho, a verdade. Então, eu estava falando para aquela mulher e para o mundo espiritual que ela precisava ser revestida com a verdade. E na minha falta de entendimento, eu achei que não ia dar nada. Que engraçado. É, muito engraçado. Eu achei, na minha inocência, achei que não ia acontecer nada. Só que a treva estava sendo confrontada. E o diabo se manifestou e queria ali me. Então, amados, nós precisamos entender que essas armaduras, elas são reais, elas são poderosas, elas vão ter efeito no reino do Espírito. E Deus permitiu eu passar por aquilo, por aquele medo, para eu ter esse entendimento. Não era propósito do Senhor que eu passasse todo aquele medo, mas Ele permitiu, me deu um susto ali para falar: ei, filhinha, não é assim que faz. Não tinha ninguém para me auxiliar, mas porque naquela época, se eu falasse alguma coisa, eu já tinha sido excluído, inclusive, do ministério, justamente por causa do tipo de ministério que tinha, algumas outras coisas. Então, não tinha, assim, entendimento. E eu achava, na bondade do meu coração, que eu poderia fazer alguma coisa. E eu estou falando isso para que você entenda que aquilo que acontece no reino espiritual é muito real. E está manifestando a glória de Deus. Então, vamos nos revestir da verdade. Jesus é a verdade. Então, quando você pega essa armadura, eu quero potencializar a tua fé ao dizer que quando você reveste a armadura, o reino espiritual lê que você está revestido. O reino espiritual entende que você sim está blindada com o capacete, com a couraça, com o cinturão da verdade, calçada da preparação do evangelho da paz, que também é o Jeová Shalom, está com o escudo da fé, que a fé nós fazemos com que a fé repouse em Cristo, e nós estamos com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é manuseada pelo Espírito, não é por nós. Então, amados, eu estou trazendo essa manifestação aqui para que nós entendamos que verdadeiramente quando nos revestimos, nós estamos sendo revestidos do próprio Cristo, e quando Cristo se manifesta no reino, o adversário tem que fugir. Por isso que não podemos chegar com qualquer tipo de autoridade ou usar o nome de Jesus em vão, amados. O adversário vai discernir no reino do Espírito que nós não estamos, entre aspas, com essa bola toda. Ele vai discernir que nós estamos enfraquecidos, que nós estamos com medo. Deixa eu contar mais um testemunho a respeito disso. Foi uma vez que uma pessoa me chamou, falou assim: meu marido, eu recebi um telefonema que meu marido está em casa e ele está quebrando. Não, minto, não foi essa vez. Foi uma outra moça, uma moça envolvida com o demônio, até no último fio de cabelo, uma coisa muito terrível mesmo, muito triste ver a situação dela.
E aí alguém me chamou e falou assim, a fulana está na casa dela, está deitada lá, está fazendo assim, assim, assim. E eu fui, Jesus, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Jesus, o Senhor tenha misericórdia de mim, Senhor. E vai, vai, vai. E eu estava passando, a moça, uma irmã em Cristo, ela falou assim para mim, onde você vai com essa cara de leão? Falei, com cara do quê? Cara de leão. Eu falei, meu Deus, dentro de mim não tem nenhum gatinho que dirá um leão. E foi uma coisa tremenda, amados. Você percebe? O que Deus fez ali? Ele fortaleceu a minha fé. No reino do Espírito, alguém está me vendo com cara de leão. Eu, por dentro, estou humilhada diante do Senhor, com meu coração apavorado. Era um monte de demônios. Filha de pessoas que andaram na magia, fazia capoeira, muito demônio mesmo. E eu, apavorada. E a irmãzinha passando. Na brincadeira, eu fiz assim, shalom, não, na época era paz, né? Paz do Senhor, tudo bem, tudo firme. E ela falou dessa maneira, porque o pai estava me encorajando a chegar lá com cara de leão. E eu falei, bom, Senhor, se é isso que ela está vendo, é isso que eu vou ser naquele lugar. Você entende o que eu estou falando? Quando nós nos revestimos para a peleja verdadeiramente, o adversário precisa reconhecer quem nós somos. Mas para isso é preciso que você tenha uma atitude de fé dentro do teu coração. Saiba no nome de quem você está indo. Tenha entendimento que a palavra de Deus, conforme você se expõe àquela palavra, ela se torna verdade dentro de você. Não é uma verdade intelectual. A pastora ela falou, eu conheço a Jesus e o Paulo até eu conheço, mas e você quem é? Porque não conhece, não tivemos intimidade com Jesus. Não podemos usar o nome de pessoas para expulsar demônios. Expulsamos demônios no nome daquele que vive e reina e é real para nós. No que Jesus já é real para você? E o que ele não é real ainda para você e para mim? Nós precisamos buscar uma realidade espiritual. Isso é algo, mas que o Senhor, eu creio que ele tem batido o mundo. Sairmos da aparência, da hipocrisia e entrarmos nas realidades espirituais que ele tem para nós. E isso se dará, amados, quando aprendermos e entendermos que há autoridade dos recursos que Deus deixou para nós. Por que estamos tratando de recursos? Porque estamos tratando de intercessão. Estamos tratando de pessoas que se posicionarão para libertadoras, às vezes de pessoas, de cidade, de bairro, não sei, de nações. O Senhor está nos chamando para uma grande obra na terra. E é necessário nós sabermos quais são os recursos que Deus tem para nós. Por isso estamos tratando das autoridades. E quando Deus está falando de autoridade, é para que você e eu assumamos o poder e a autoridade que nós temos em Cristo Jesus. Poder, autoridade legitimada pela jurisdição a qual podemos dominar. Falamos já a respeito de não ultrapassarmos a jurisdição de autoridade. Falamos já a respeito agora de termos uma fé nivelada com o adversário. Às vezes nós estamos no lugar certo, na autoridade certa, autorizados pelo Senhor, mas a nossa fé não cresceu. E o que Deus está falando para nós? Vai buscar, porque eu quero dar. Nós precisamos entender que está tudo disponível para nós. Amém, amados? Então, hoje, nós ficamos com essa palavra. Aqueles que quiserem se deleitem aí nos 320 nomes do Senhor, busque essa identidade, busque essa graça, porque é muito nome, é muita doância do nosso Deus. Nós podemos nos prostrar em adoração e falando, coloca todas as identidades em mim, para que eu possa me manifestar com ousadia, com poder. Sim, em nome de Jesus. Amém? E aqui vamos ver se tem alguma conclusão para eu não encerrar. Então, olha, as armaduras, diante dessa armadura cheia da identidade de Cristo, o inimigo tem que se render. E nós, recobertos dessa armadura, eu posso dizer a palavra que eu recebi do Pai. E a palavra será exaltada no céu e vai cumprir através do uso da fé. Entendeu como tudo está ligado? Por isso quis colocar as 4 autoridades juntos, porque elas estão interligadas. Conclusão: todos estão intimamente ligados e sem o nome de Jesus não tem identidade. Sem fé não tem poder e não se agrada a Deus. Sem a palavra de Deus, o seu poder não se manifesta. E sem as armaduras, nós não temos a proteção que Deus quer nos dar. Armaduras bem firmadas no nome, na palavra, na fé. Então, tudo está interligado e devem funcionar excelentemente, poderosamente, quando estão alinhadas em nós e através de nós. Deixe Deus alinhar tudo isso. Tenha a palavra de Deus sempre firme. O Senhor fala que a palavra de Deus seja abundante nos teus lábios. Em nome de Jesus. Então, eia, vamos usar esses recursos dos altos céus deixados para o Pai e vamos conquistar o que Ele tem nos entregue, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, amados? Então, essa é a palavra de hoje. Vamos ficar firmes, vamos buscar revelação, vamos nos entregar a esse Deus, níveis mais profundos na presença de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Pastor Alexandre vai orar para encerrarmos. Até amanhã, em nome de Jesus.
E eu creio que essa semana nós encerraremos as autoridades. E aí nós começaremos, em nome de Jesus, amados, a parte da intercessão em si, assim, para que nós possamos começar depois o casados, não casados, ou casamentos ilegais na presença de Deus, como nós nos comportamos para tirarmos esses casamentos dos lugares de cativeiro que o adversário tem colocado. Amém? Em nome de Jesus. Então, Deus abençoe. Eu vou se despedindo por aqui. Shalom, shalom. Em nome de Jesus. Quero pedir oração no sábado. Fui ajudar e dei aula para fazer um bazar. Peraí, vamos ver aqui o que a irmã Sionei está falando. Vamos lá, abrindo aqui. E fui violentamente atacada de enfermidade na coluna. Então vamos orar já. Pastor Alexandre já vai orar para a irmã quando encerrar. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus te abençoe, querida. Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar a vida dessa irmã, Senhor, que foi fazer esse Sim, papai. trabalho Meu e Deus. está, ó Pai amado, agora acometida deste mal. Nós queremos repreender toda seta, todo dardo, toda inveja, toda palavra lançada, Sim, pai. toda manifestação de trevas, Pai, que em nome de Sim. Jesus caia por terra, toda Sim, pai. retaliação, e que a tua filha possa ser curada agora, em nome do Senhor Jesus. Decretamos cura, Pai, e Sim. clamamos pela visitação do Espírito de cura sobre ela. Sim. Que toda enfermidade seja repreendida em nome de Jesus, Sim. sendo ela da alma, sendo ela física, sendo ela Sim. lançada, sendo ela, ó Pai amado, de a origem que tiver. O Senhor Sim. as venceu todas na cruz do Calvário. Sim. E assim, ó, abençoa a tua filha com saúde, Sim, do pai. alto da cabeça à planta dos pés, Estamos em em nome do concordância. Senhor Jesus. Que toda manifestação de doenças e enfermidades contra a Sim. vida dessa mulher sejam repreendidas em nome de Jesus Em e nome contra a de sua Jesus. casa também. Que ela Sim. esteja, que a casa dela esteja blindada Mandar a pelo teu rocha. poder e pelo teu amor, Pai. E que a enfermidade bata em retirada Em nome de em nome do Jesus. Senhor Jesus. Pai, te agradecemos por essa aula de hoje. Sim. Damos a ti toda a honra e toda a glória. Sim. Cobre-nos com o teu sangue. Sim, Estamos meu Deus. iniciando mais uma semana e cremos, ó Pai querido, que o Senhor está dirigindo os nossos passos. Sim, meu Guarda Deus. cada família, cada casa, cada ministério, cada empresa, Sim, meu cada Deus. irmão, cada irmã, os projetos, os sonhos, aquilo que precisam resolver. Sim, Que meu nós Deus. tenhamos realmente dependência de ti, Pai. Nos cobre com o teu sangue, Sim, nos dá a papai. direção, um restante de dia na tua presença e que Sim, meu Deus. busquemos ao Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado pela Sim, tua papai. misericórdia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus Amém, abençoe. amados. Shalom. Shalom. Até amanhã. Shalom, shalom. Até amanhã. Deus abençoe. Glória a Deus.